Nós temos acompanhado aumento do transporte coletivo, as mudanças que houve, né? Nessa questão dos aumentos, a gente sempre ouviu o discurso camaleão aqui, do vereador que antecedeu na tribuna. Nós fizemos até um jornal uma vez, em 1996, Os Tentáculos do Taijó, os Tentáculos do Taijó, se não me engano, é eles aí, da qual o vereador que antecedeu na tribuna, naquela época, houve uma deflação, viu, Teixeira? Em 1996, 98 acho que foi, houve uma deflação, e essa Casa de Leis da época, houve um aumento acima da deflação. Houve uma deflação, quer dizer, tinha que reduzir, houve um reajuste nas passagens de 28 alguma coisa. O sindicato nosso fez até um jornal dos movimentos sociais, e o vereador que antecedeu defendeu muito bem o transporte coletivo. Naquela época já votou a favor do aumento. Votou a favor. E a gente vem acompanhando o discurso de camaleão que vem nesse meio. E mais uma vez o discurso do camaleão vem agora nessa questão do transporte coletivo. Eu lembro que na legislatura passada, eu era vereador aqui, e eu fui um dos vereadores que se posicionou contra essa malfadada catraca eletrônica. Por que nós nos posicionamos contra naquela ocasião lá a catraca eletrônica? Primeiro, demissão dos cobradores. Demissão dos cobradores. Segundo, uma sobrecarga, uma dupla jornada, não é nem sobrecarga, além da sobrecarga, uma dupla jornada do motorista do transporte coletivo, que teria que dirigir e cobrar. E você sabe muito bem pela lei do trânsito, se você está dirigindo, pegar um celular, já é multado e o carro, né? Então, eu se posicionei contra isso aí. E um terceiro ponto que eu achei mais interessante se posicionar contra, porque eu tenho que saber o que eu estou defendendo e aonde que eu estou, no meio que eu estou, e se eu tenho que ter um discurso de patrão ou de trabalhador. Primeiro, o Vale Transporte, sim, era uma segunda moeda. O Vale Transporte, sim, era uma economia, uma renda extra para toda a classe trabalhadora. E eu sou trabalhador, eu não sou patrão. Eu não sou dono de empresa e nem sou dono de transporte coletivo. Porque a partir do momento quando existia o Vale Transporte, todos sabiam que o Vale Transporte você comprava, fazia rancho para sua casa. Com o Vale Transporte você pagava a faculdade do seu filho, você pagava gasolina para o carro, consórcio. Eu sei de trabalhadores do comércio que pagou anos a faculdade com a mensalidade do Vale Transporte. Vale Transporte. Se é correto ou não é correto, isso não vem ao caso, não interessa, porque tem muitas coisas aí que vem com o discurso de correto, e agora é correto jogar esse recurso no bolso do patrão, aumentar a renda do empresário em detrimento de uma classe sofrida, uma classe espoliada, que são os trabalhadores, de modo geral, independente de categoria. É correto isso? Eu pergunto para quem está ouvindo. Não é correto. Isso é um discurso furado, um discurso vazio, um discurso de camaleão querendo vender gato por lebre para enganar o povo. Nessa questão do transporte coletivo em especial, da qual o vereador defendeu muito bem na tribuna, essa renda que foi roubada dos trabalhadores, foi tirada dos trabalhadores, aumentou a arrecadação dos barões do transporte coletivo aqui, se vocês for buscar pela memória, em torno de 30%, de 30% a 35% aumentou a arrecadação financeira dos barões do transporte coletivo aqui. Sem contar a demissão dos cobradores, sem contar a dupla função dos motoristas e por aí vai. Tanto é que nessa cantilena, na legislatura passada, eu apresentei um projeto aqui para proibir a dupla função do motorista. A dupla função do motorista. Para proibir. E passou por uma celeuma aí, depois, na época foi reprovado o projeto, porque tinha uma bancada aqui que fazia o jogo do ex-gestor, do ex-prefeito, e a posição do ex-prefeito, do ex-gestor já estava definida, que era a implantação da catraca eletrônica. O projeto foi reprovado e, não contente nessa legislatura, eu reapresentei, um dos primeiros projetos que eu reapresentei foi aprovado a proibição da dupla jornada do motorista. Então a gente está querendo fazer esse resgate histórico aqui, porque a gente ouve muito discurso aqui
que é defensor de trabalhador, mas se você, quem conhece os fatos históricos, a história daqui da questão do transporte coletivo, que é um discurso camaleão. Eu sou defensor dos trabalhadores, mas só que na prática, a hora que tem que mostrar se realmente é defensor dos trabalhadores nessa questão do vago transporte, eu pergunto, é interesse de quem ter acabado com o vago transporte aqui? Dos trabalhadores, que não é. Vocês podem perguntar para qualquer trabalhador, Paulo Rocha, qualquer trabalhador lá do teu bairro lá, pergunta o que aconteceu com o dinheiro do vago transporte que ele usava para fazer rancho. Isso é interesse de quem? Interesse do patrão. E quem tem esse discurso de defender catraca eletrônica aqui, com certeza defensor de peão não é. Defensor de peão não é. Pode enganar os desavisados, mas quem conhece a matéria, tanto é que a Confederação do Setor do Transporte Coletivo, do Transporte Rodoviário, tinha no site, na época que eu pesquisei para fazer um projeto, tinha se posicionado contra a catraca eletrônica. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, não vamos... tem direito de se posicionar, mas assuma a postura de defensor dos patrões, defensor dos barões do transporte coletivo, e vamos parar com essa balela aqui, achar que todo mundo é ingênuo, é desinformado. E ninguém é desinformado. Pode ser, alguns podem ser desinformados, mas pelo menos eu tenho acompanhado essa questão do transporte coletivo, isso aí tem um interesse claro, interesse do setor patronal, que aumentou a arrecadação deles em torno de 30% a 35% do recurso. Então, só para esclarecer essa questão do transporte coletivo. E nessa cantilena aí, nessa cantilena do transporte coletivo, entra prefeito, sai prefeito, tem um lobby muito grande, e a gente sabe, tem acompanhado como é que funciona os bastidores disso aí. São um setor que sempre foi privilegiado, sempre foi beneficiado, a gente volta e vê a maioria dos ônibus sem os assentos necessários, redução de linhas, o povo, a gente ainda vê aí alguns momentos igual a lata de sardinha do transporte, e por aí vai. Isso sempre foi assim, sempre foi assim, mas essa Casa de Leis não tem que se calar, não tem que se curvar a essas situações. Senhor presidente, outra situação que eu quero colocar, eu vejo vereador aqui se posicionar, que a saúde é uma porcaria, que a saúde hoje, a fila de espera é quilométrica, que não tem vaga, tudo isso eu tenho acompanhado, a gente tem acompanhado. Mas eu também tenho acompanhado hoje, e tem um retrospecto aí de mais de 25 anos de luta, de envolvimento com as camadas sociais da cidade. Até vou pedir para nossa companheira Rosângela, que é assessora da imprensa, até falei com o Jailson antes, que é do Conselho, eu representando o nosso sindicato do Conselho da Saúde, fazer um resgate histórico das conferências municipal de saúde, que existe 2 anos, que a gente sempre participou, tanto é que a gente sempre teve conselheiro no Comus desde 1990. Eu lembro da conferência ali do Jardim São Paulo, da Uniamérica. Nós colocamos faixa lá detonando com a falta de médicos, com a falta de especialidade, com a falta de atendimento, fila de espera. Isso aí então nós vamos trazer essas fotos aqui, vou ver se eu consigo isso na próxima sessão, para demonstrar que são retratos históricos, são recortes da história da época de 8 anos atrás, 10 anos atrás, para ver que a saúde naquela ocasião não está muito diferente de hoje não, está muito pior que hoje. E com um prejuízo muito grande, que é aquela questão do fechamento da Santa Casa, onde que reduziu leitos de UTI, reduziu o atendimento da população. Toda essa história nós vamos ter que estar demonstrando para avivar a mente de alguns aqui que sabem da realidade, mas quer colocar que agora a saúde é uma porcaria, que a saúde nunca teve tão ruim assim, como se anos atrás aí fosse céu de brigadeiro. Na tentativa de querer vender a imagem que tudo é perfeito. Então nós vamos ter que começar a fazer esses esclarecimentos. Eu já participei de várias conferências de saúde, a gente acompanhava as propostas, as colocações lá, e a gente viu que naquela ocasião era muito pior do que hoje. Então a gente tem que fazer esses resgates históricos para pelo menos quem não acompanhou
esses momentos históricos, pelo menos através da foto de época, né, de ocasião, avive um pouco a memória e entenda a questão contemporânea e saber, né, fazer um comparativo. Então, nós vamos estar fazendo isso aí logo. Senhor presidente, outro ponto que eu quero trazer, nós algumas sessões atrás, logo depois daquele famigerado episódio ali do Porto Beira, né, que o Paulo Rocha ficou revoltado, que o Paulo Rocha ficou triste, né? Pena que o Paulo Rocha naquela sessão saiu antes, porque se ele tivesse ficado até o final, ele teria ouvido falar e vou falar para ele novamente aqui, que essa situação de ter medo do povo botar cartaz lá, cadê o vereador Paulo Rocha? Cadê onde foi o Paulo Rocha? Estava dormindo. Isso aí, se você querer, Paulo Rocha, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Senhoria, se a gente na vida pública achar que vai ser 100%, cara, esqueça isso. Nem Cristo, que veio aqui, conseguiu 100%, levou paulada, tudo quanto é lado, e no final lá, botou ele com um ladrão para ver quem que o povo escolheu. O povo escolheu um pilantra, que foi o Barrabás. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, essa clareza histórica e achar, né, e pela maioria, né, fazer o nosso trabalho, né, e a gente sabe que o seu trabalho é no Porto Beira, o povo lhe respeita, o povo gosta, você e cada um tem o seu jeito, ninguém tem que seguir ninguém aqui, mas cada um tem sua peculiaridade como pessoa pública. E dizer que naquele momento do Porto Beira, até você ficou um pouco assim, foi vereador, entrou lá. Lógico, ali todos tiraram voto. Ali sabe que eu nunca trabalhei muito ali para tirar voto, porque nunca foi colégio eleitoral que a gente sempre, mas eu tenho amigos, tenho diretor do sindicato lá, tenho os parceiros, tem um monte de gente lá que são chegados nossos lá, que a gente tem o maior respeito, o maior carinho. Tanto é que quando aconteceu essa situação do Porto Beira, na mesma noite a gente esteve lá, distribuindo lona para o povo, prestando solidariedade, no dia seguinte mesma coisa, o sindicato esteve junto lá, os diretores, solidarizando. Só que nós não ficamos fazendo o forféu aí, botando no outdoor para mostrar. Nós fizemos nós nem fomos lá no CAIC para mostrar para o prefeito que nós estávamos fazendo alguma coisa. Não precisamos disso. Nós estamos lá no Suave, né? Lá no Jardim das Flores, na Morenita, vários campos ali do Porto Beira. A gente tem pessoal lá que nos procurou, nos ligou, mandou mensagem no WhatsApp, a gente tem presente lá à noite. Amanhecemos um dia lá, com maior alegria, se for preciso. Vamos voltar de novo lá para ajudar o povo. Então é só para deixar registro. E nós temos que registrar aqui de uma forma muito altiva e forte a solidariedade do povo de Foz do Iguaçu. Eu nunca me esqueço e lembro a solidariedade, a forma assim de solidária que a população de Foz do Iguaçu estava lá em Três Lagoas, lá, pessoas, ô Zé Carlos, você vai na Porto Beira, leva isso aqui para lá. Essa semana mesmo ali no Lagoa Dourada, no Lagoa Dourada, uma senhora lá, mais de 6 pacotes de roupas calçadas, pediu para levar ali o pessoal do Porto Beira. Então a solidariedade de Foz do Iguaçu é impressionante. E isso ajudou a amenizar a dor daquelas famílias, a tristeza daquelas famílias lá, e fica esse legado muito grande para os futuros atividades aqui de Foz do Iguaçu, né? Eu espero que não aconteça nunca mais isso, mas fica esse legado da forma solidária. E eu quero dizer aqui, senhor presidente, uma situação da solidariedade do povo de Foz do Iguaçu, que ali no Copacabana, não tem nada a ver com a essa questão, mas só para a questão da solidariedade do povo de Foz do Iguaçu. Tem uma menina que deu AVC nela, 30 anos a menina, ficou hospitalizada na UTI. E depois foi para o quarto. Ficou acho que uns 15, 20 dias lá. Por incrível que pareça, a população ali do Copacabana, do Jardim Copacabana, onde o Vitorassi mora naquela região lá, fazia ordem de inscrição para revezamento 24 horas para ficar com aquela menina lá, aquela moça lá do hospital. Então nunca. 3 minutos só para depois. A gente. Só para registrar, eu nunca vi isso aqui em lugar nenhum que eu tenha conhecimento. Geralmente é só a família que fica ralando lá no revezamento, mãe, filho. Não, ali não. Ali os amigos, até a mãe fiquei sabendo que até a mãe do Marcelo lá do Gonçalves fez questão de botar o nome dela na fila ali do revezamento para se solidarizar, ficar lá de plantão à noite, lá durante o dia. Isso é coisa
que a gente tem que, chega até a arrepiar, a gente emocionar, pessoas que não são da família, não tem nada a ver com a doente, mas se sentiu, né, a necessidade de se solidarizar, para amenizar a dor daquela família. Então, é um outro exemplo que a gente tem que registrar, né, e parabenizar o povo de Foz do Iguaçu, né, que nós temos orgulho de morar na cidade por esse tipo de situação que a gente tem visto aí. Então, senhor presidente, além disso, né, que eu quero só para fechar, 2 minutos, quero lhe agradecer aqui a gentileza, a consideração de estar cedendo esse tempo na palavra livre de sessão. Dizer que o sindicato que a gente faz parte, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, nós estamos com a campanha de filiação, né, agora começou a semana passada, estamos aqui na Avenida Brasil com barraca, né, vão ficar aí até o mês de outubro, principalmente a parte da manhã, sorteios de brindes, no sentido de comemorar o 30 de outubro, que é o Dia do Trabalhador do Comércio, né, tem uma lei federal que regulamenta isso aí, uma forma de estar aumentando o nosso quadro associativo. Nós temos hoje em torno de 1.500, 1.600 sócios pagantes, né, não é sócio fictício, sócio pagante com desconto em folha de pagamento, sócio que participa, que usa os nossos convênios, a sede recreativa, e com esse projeto nós estamos querendo atingir, pelo menos dobrar esse número de filiados, chegar aí na caixa aí uns 2.800, 3.000 sócios, que para nós seria uma grande alegria, uma grande satisfação. No dia 30 de outubro a gente está chegando, se não chegar a esse número, pelo menos próximo. Então, senhor presidente, a gente quer deixar esse registro, agradecer Vossa Senhoria mais uma vez por essa gentileza de estar estendendo esses 3 minutos, agradecer mais uma vez a Deus por estar usando essa tribuna e desejar uma boa noite a todas e todos e dizer que continuamos na luta com muito orgulho representando o povo de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, senhor presidente.